Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como estamos? Pós-carnaval, chegamos aqui pra gente poder trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre Atlético, mergulhar um pouco no universo do nosso Furacão. Então, vamos falar sobre a escalação do time contra o Corinthians, né? Porque, na teoria, o Atlético está com um time muito bem definido nesse começo de temporada. Um time que, ofensivamente, a gente fala de Mendonça e Julimar e de Kevin Viveiros no comando de ataque, mas você tem dois garotos aparecendo muito bem, que são o caso de Bruninho e de Felipe Schickett, e a gente já tem alguns questionamentos de torcedores no sentido de, putz, o Mendonça e o Julimar, eles podem entregar até nível X. Será que a gente não pode oportunizar Schickett e Bruninho pensando que podem superar a entrega técnica de Mendonça e de Julimar? Será que se você realmente não confiar, acreditar, entregar para esses jogadores uma estabilidade maneira, esses caras eles não podem ser acima de qualquer expectativa? E acho que é um questionamento justo, acho que é um questionamento que faz sentido. Acho que a projeção do que pode ser o Bruninho e do que pode ser o Schickett é realmente uma projeção muito animadora. Só que eu acho que pra gente conseguir lidar com esses garotos, a gente precisa de calma. Principalmente em relação ao Bruninho, que já furou uma fila gigantesca. Lembrando, o Bruninho era para estar no Sub-17. Eu quero começar falando muito mais no aspecto coletivo, mais no aspecto tático do que no aspecto técnico e individual. Quando a gente fala de Mendonça e quando a gente fala de Julimar, a gente fala claramente de jogadores com uma vantagem física muito clara em relação a outros pontos do futebol brasileiro e em relação a Schickett e a Bruninho. Você tem ali dois jogadores muito preparados para o jogo que o Atlético vai precisar contra o Corinthians, que é esse jogo de transição, que é esse jogo mais direto, que é esse jogo de ataque ao espaço. Então, pensando taticamente, se tem um jogo que faz todo sentido pro Atlético, é esse jogo onde você escala Mendonça e Julimar na transição. No jogo mais direto, contra adversários que vão tentar ter mais a bola, que tem a tendência de ter mais a bola. Depois disso, eu acho que a gente começa a encaixar Bruninho e Schickett de uma maneira muito mais natural. Mas no jogo de transição, eu acho que fica muito claro que é para Mendonça, que é para Julimar, obviamente, acompanhando Kevin Viveiros. E você precisa levar em consideração que nessas duas rodadas e nesses três gols que o Atlético já fez nesse início de campeonato, você já tem gol do Julimar, você tem gol do Mendonça e você tem o Mendonça, querendo ou não, gerando um cruzamento ali que acaba resultando em pênalti. Então, esses jogadores talvez não sejam tão avantajados tecnicamente, mas eu acho que ainda são mais experientes, mais competitivos, e acho que a gente não pode ignorar a efetividade que Mendonça e Julimar vêm passando para o elenco do Atlético nesse momento, para o time do Atlético nesse momento de um início de campeonato brasileiro muito positivo. E aí você para pensar nos duelos que você vai ter ao longo do jogo. Você vai ter Julimar contra Gabriel Paulista, você vai ter Mendonça contra Gustavo Henrique, aí você vai ter o Ranieri, que é um volante muito forte, muito catimbeiro no meio. Então, tanto a experiência quanto a capacidade física vão ser pontos cruciais para a gente conseguir se impor nesse confronto contra o Corinthians. Para a gente conseguir se bancar nesse confronto contra o Corinthians e, óbvio, esses jogadores conseguirem ter um bom papel, principalmente para acompanhar o atacante Kevin Viveiros. E aí, falando dos mais jovens, não que eles sejam inúteis, tá? Não que esses jogadores eles não tenham nenhum tipo de funcionalidade, muito pelo contrário. O Atlético ganha com o Schickett e com o Bruninho uma possibilidade de mudar o ritmo do jogo num momento que o Campeonato Brasileiro cada vez mais fala. Cara, os minutos finais estão sendo primordiais. E assim, exemplos não faltam. O Corinthians toma a virada do Bahia nos momentos finais.
A Chapecoense empata o jogo contra o rival nos momentos finais. Você tem o Atlético derrotando o Santos nos momentos finais. Então, cada vez é uma rotina maior nesse campeonato brasileiro, que começa nos primeiros dias do ano, que conforme o tempo de jogo vai passando, você tem uma queda física e mais gols estão acontecendo. Então, se você tem jogadores com capacidade de mudar o ritmo de um jogo ao longo dos 45 minutos finais, mas principalmente dos 15 minutos finais, eu acho que você tem uma vantagem muito grande. Você já pega a defesa adversária mais cansada, você já pega o jogo no ritmo de queda, não no ritmo de subida, no ritmo de descida, de descenso, claro. Então, no final das contas, você passa a ter um jogo dentro do jogo, que é o jogo quando esses garotos entram com muito fôlego, com muita capacidade de fazer o jogo ser mais acelerado. E aí a gente vai para outro aspecto, que não é só eles entrarem com a capacidade de mudar o ritmo do jogo. A gente fala de jogadores com uma capacidade técnica absurda. E quando eu digo absurda, é muito acima da média, sim. O Bruninho hoje é um jogador que eu acho que a gente pode tratar como um jogador muito acima da média, sim. O Felipe Schick, para mim, é um jogador que a gente pode tratar como muito acima da média também. Então, na minha visão, o Atlético ele tem duas cartas para tirar ao longo do jogo que são cartas valiosíssimas. E acho que vão estar cada vez mais adaptados a um contexto de Série A. Isso faz uma diferença enorme. O Chiquete ele vai sentir cada vez menos. O Bruninho vai sentir cada vez menos toda a pressão que é entrar num contexto de Série A. E aí a gente vai começar a ver mais os dribles do Bruninho. A gente vai começar a ver mais a capacidade criativa do Felipe Schick. A gente vai começar a ver o poder de fogo que os dois oferecem. Não à toa os dois têm um alto índice de participações em gol nesse início de temporada, seja no Campeonato Paranaense, mas querendo ou não, nos poucos minutos que eles tiveram no Campeonato Brasileiro também participaram de gols. Então o Atlético ele começa a ganhar mais elementos com esses jogadores mais adaptados, mais frescos fisicamente para entrar e desequilibrarem, e com menos pressão de serem competitivos. O talento deles pode falar mais alto. A capacidade competitiva de Julimar e Mendonça vai ter que falar mais alto, porque o jogo ele vai estar mais no seu momento de guerra, não no seu momento de supremacia técnica. Beleza, pessoal? Tamo junto. Forte abraço. É nóis.